Era uma vez um professor incomodado com a maneira tradicional de dar aulas. E ele foi convidado para ministrar uma disciplina de pós-graduação para o curso de Direito Civil do Centro Universitário de Goiás, UniGoiás. Só que esse professor é professor de Engenharia Civil. Como dar a disciplina de Didática do Ensino Superior para uma turma de pós-graduação em Direito e fugir do modelo tradicional de aula expositiva aplicada a um formulário para obtenção de uma nota ou de uma atividade escrita para a obtenção de uma nota, sendo que o objetivo da disciplina era que os alunos experimentassem dar uma aula para os demais alunos. Esse professor, ele, de tão inconformado que ele estava, ele começou uma pós-graduação em metodologias ativas de aprendizagem. E o que ele fez? Como o assunto era didática, ele pegou o módulo do professor Paulo Tomazinho e então ele aplicou estratégias didáticas assimétricas, como lançando uma pergunta no início da aula e fazendo um quiz de verdadeiro e falso. Ele também aproveitou o material que ele tinha do Paulo Tomazinho e falou sobre como se formam as conexões neuronais, como se dá a aprendizagem, as porcentagens de retenção do conhecimento de William Glasner e também sobre a curva do esquecimento. E aí, o que ele fez? Ele pegou a metodologia Think, Pair, Share, ele já havia impresso o material, distribuiu esse material aos alunos e depois que ele fez uma breve explanação, pediu para que individualmente esses alunos registrassem o seu conhecimento. Depois, ele pediu que esses alunos se reunissem em duplas e compartilhassem uns com os outros a sua experiência até aquele momento. E depois ele fez com que essas duplas fossem até a frente e compartilhassem as suas experiências com os demais alunos. Ele continuou, após isso, fazendo um fechamento, passando para outras partes da didática e explicando como é que seria desenvolvida a atividade da apresentação que eles deveriam fazer no próximo dia. Chegando o próximo dia, eles se organizaram em grupos novamente, fizeram uma curadoria de conteúdos e após essa curadoria de conteúdos, eles começaram a preparar as aulas que eles iriam ministrar. Também eles continuaram com o formulário do Think, Pair, Share, para, entre eles mesmos, discutirem ao final da atividade o que cada um apresentou de melhoria, o que cada um pegou de insight dos seus colegas. Eles estavam no início do módulo com um certo receio, porque a turma foi toda online e eles estavam desanimados, achavam que em casa era melhor, ter que fazer o deslocamento, ter que ficar várias horas reunidos juntos novamente. Eles estavam meio que numa posição de conforto com as aulas online. Como esse módulo foi presencial, eles começaram meio cabisbaixos, começaram meio desanimados, mas quando eles começaram a se reunir, como eles começaram a se interagir, e depois, como eles se reuniram em grupos, escolheram um tema, fizeram uma curadoria, produziram um material e começaram a apresentar as suas aulas, a cada participação eu intervinha fazendo perguntas. E eles acharam essa maneira muito tranquila, muito diferente do que eles haviam experimentado até então. Teve um grupo que esse teve um destaque a mais. A pessoa, ou os componentes do grupo, eles se encaixaram tanto, eles se personalizaram na figura do professor, que quando eu comecei a fazer esses questionamentos, eles falaram, não, questionamento só no final da aula. Professor, mas que pergunta é essa que o senhor fez? Né? E os outros também começaram a entrar no esquema e eles começaram também a participar
mais ativamente das aulas. A cada grupo que se apresentava, eles também faziam as suas intervenções e auxiliavam também o professor, ou seja, o grupo que estava expondo, para dar as respostas. Ao final, o que que eles fizeram? Além deles estarem mais integrados, além deles estarem em uma atmosfera muito melhor, eles programaram uma atividade em conjunto da turma para fazer um fechamento com um churrasco, onde eles poderiam se reunir, poderiam ali fazer toda a finalização da pós-graduação de uma maneira interativa, de uma maneira social, de uma maneira que eles pudessem levar esse network adiante, para as suas profissões no futuro, né? Então, de uma turma totalmente desestimulada, eles passaram a ser uma turma mais ativa, mais participativa, utilizando as metodologias ativas de aprendizagem, de modo que eles até se inteiraram socialmente e fizeram aí programaram um grande fechamento para a disciplina. Depois, eu fiquei sabendo pela coordenadora que eles gostaram muito da metodologia aplicada, que eles gostaram bastante do módulo e que eles vão levar esse módulo com muito carinho pelo resto da vida deles. Esse é o meu relato. Muito obrigada.